Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí pra gente falar do Cruzeiro. Cruzeiro que empatou com o Corinthians 0 a 0, mas se mantém na liderança. Ganha é líder, empata é líder, tá na liderança. Aí os flamenguistas estão falando lá que tá com jogo a mais. Não interessa, tá com jogo a mais. O Flamengo tem que ganhar pra passar. Tá com jogo a mesmo, mas tem que ganhar. Então o Cruzeiro continua líder. Vamos trazer aí os comentaristas debatendo o empate, o Everton e outros comentaristas, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Cruzeiro, tudo do Atlético e dos grandes clubes de Minas, você encontra aqui no nosso canal Total Futebol. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago as estatísticas da partida. Meus amigos do esporte, mesmo com esse 0 a 0 chechelento aí, o que interessa é que o Cruzeiro segue líder do Campeonato Brasileiro, 34 pontos ganhos, e salvo engano, é o time com mais jogos de invencibilidade entre todos das 4 principais divisões do futebol brasileiro. 16 jogos no geral, 11 só no Campeonato Brasileiro, só que normalmente um 0 a 0 é quase sempre uma grande merda, né? Mas esse resultado aí, eu até acho que o Cruzeiro não pode lamentar. Principalmente pelos últimos minutos de pressão do Corinthians, o que é algo absolutamente natural que aconteça. Teve defesa importante do Cássio, no chute do Memphis Depay, e teve também aquela bola que o Vidalba salvou na linha. Era ele a bola e o gol, ele acabou salvando. E o Cruzeiro, é claro que também perdeu chances claras, principalmente uma com o Caio Jorge na cara do gol ainda no primeiro tempo, né? Mas de uma forma geral, o Cruzeiro foi muito bem marcado, mas marcou demais também. Acho que um ponto que merece atenção é que o Cruzeiro criou menos do que o habitual, porque o Corinthians também correu demais, marcou demais, isso dificultou a criação do Cruzeiro. Era normal que, diante de tudo isso, o Corinthians fizesse uma certa pressão, principalmente no final do jogo ali, porque o Dorival tá no bico da maritaca também, né? Começam os questionamentos com o trabalho dele. De qualquer forma, o Cruzeiro segue, e o que interessa é que segue na liderança, isolada, com grande possibilidade de seguir rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Tá fedendo isso. Porque domingo recebe o Ceará, que aliás perdeu em casa para o Mirassol hoje. Então, senhoras e senhores, ganhar do Cruzeiro, mais uma vez, foi demonstrado que é muito difícil. É impressionante como o time do Léo Jardim não deixa espaço para o adversário. E também por isso, o Corinthians não conseguiu também criar demais. Cruzeiro bem marcado, mas também marcou. Criou pouco, mas o Corinthians também criou pouco. Então, assim, não foi um grande jogo, não, mas até que não foi dos piores, né? Repito, atenção, 11 jogos sem derrota, liderança isolada e talvez na melhor partida do Corinthians, do Dorival, na casa dos caras, e ainda assim o Cruzeiro não perdeu. Então, repito, tá fedendo briga pelo título do Campeonato Brasileiro. E detalhe, não é só no Brasileiro não, já falei aqui e vou repetir. Esse jeito de jogar, a forma que o Cruzeiro está jogando, essa eficácia, essa eficiência, e mesmo não criando tanto, ele não deixa o adversário criar e torna-se um adversário muito indigesto para qualquer um dos oponentes no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Está fedendo briga por títulos na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, onde o Cruzeiro lidera de forma isolada. É isso aí, beijo na alma, tchau. Num jogo de líder do Campeonato Brasileiro, contra uma equipe que está ali no meio da tabela, né, em crise, muito equilíbrio. Esse é o Brasileirão. E com uma saudade, digamos assim, um déjà vu que ficou no ar. Cássio, pela primeira vez, pisou no gramado da Neoquímica Arena sem ser jogador do Corinthians. Agora defendendo as cores do Cruzeiro. No primeiro tempo, um 0 a 0. O Corinthians tentava se controlar defensivamente, o Cruzeiro ficava com a bola, errava o último passe e não conseguia criar tanto. E o Timão chegou em algumas oportunidades. Só que na melhor chance do primeiro tempo, o Christian acabou, não sei se ele não estava acreditando no cruzamento, pegou errado, a bola subiu. Era uma chance clara para o Cabuloso, que continuou tentando na segunda etapa, mas a partir ali do meio para o final do segundo tempo, o Corinthians decidiu partir para cima. E aí entra em cena justamente o Cássio. Já tinha feito uma boa defesa e com a ponta dos dedos evitou um golaço de Memphis Depay. Depois, um zagueiro tirou em cima da linha um chute que colocaria o Timão na frente. No fim das contas, placar final. Corinthians 0, Cruzeiro também 0. Com um empate que não é dos melhores, né, mas também não é ruim, o Cruzeiro mantém a liderança com 34 pontos, tendo todos os jogos aí completos, né, não tem nenhum jogo a menos. O Cruzeiro
em comparação com os seus concorrentes. E o Corinthians se mantém na 10ª posição com 20 pontos. Fala, meus 14 milhões de torcedores por este mundo afora. Bem, gente, esse é um jogo que a gente tem que pensar o seguinte: não é todo jogo que a gente tem que jogar bem, não. Tem jogadores individuais que não jogaram bem. O Wanderson foi a pior partida dele, o Christian foi a pior partida dele. E nós precisamos de velocista. Porque o Marquinhos, todo jogo entrar, o Marquinhos, para mim, não é melhor que o Gabigol. Acho que o Gabigol tinha que ter mais um pouco de minutagem, minha opinião, tá? O Romero no segundo tempo, para mim, abaixo da crítica. Romero, muito mal, mas o Romero pode errar. Daqui 2 anos ele pode errar, que ainda tem muito crédito. Mas vamos que vamos, estamos em primeiro, com 2 jogos a mais que o Flamengo, não tem problema nenhum, estamos na luta ainda pelo campeonato. A gente estava lutando, gente, por 45 pontos, não era? No começo do ano, eu pensava assim, mas não, estamos bem, jogamos mais ou menos hoje, mas vamos recuperar no domingo esses 3 pontos de hoje, tá? Um abraço para minha galera do Cazaquistão, beleza? Tamo junto. É a máfia. A sequência invicta e principalmente o bom futebol automaticamente faz com que a expectativa do torcedor do Cabuloso se eleve. Enquanto todos tentam manter os pés no chão e focar no que disse Léo Jardim, de que o time está na briga por uma vaga na Libertadores, o campo muitas vezes faz com que a euforia tome conta daqueles que esperaram tanto tempo para voltar a viver dias como esse. Mas para ser bem honesto, não são as goleadas e os grandes resultados que mais me impressionam nesses agora 16 jogos de invencibilidade do Cabuloso. É óbvio que a fase espetacular do Caio Jorge e do setor de ataque para produzir tanto lá na frente é o cartão de visitas desse time. Porém, o que me faz acreditar num Cruzeiro disputando o título brasileiro até o fim é a resiliência. Todos que acompanharam o Cruzeiro antes da chegada de Léo Jardim e até no início do seu trabalho nunca conseguiriam imaginar que em poucos meses esse mesmo time estaria na ponta do Brasileirão pelo equilíbrio que impõe em campo. Se o setor de ataque produz de uma forma avassaladora, a defesa responde na mesma moeda. A partida de Vidalba e Fabrício Bruno nessa noite não pode ser normalizada, porque há pouquíssimo tempo um jogo como esse era impensável e agora tem se tornado rotina. A segurança que o próprio Cássio traz para o sistema defensivo, que ainda teve Kaique com 9 ações defensivas e 7 de 10 duelos ganhos, e teve o Willian não comprometendo como acontecia desde o fim da última temporada. A solidez defensiva é o caminho para que o meio de campo crie suas oportunidades e o Cruzeiro consequentemente construa os seus resultados. O desenho do jogo, mais uma vez, foi parecido, onde a bola da partida caiu ainda no primeiro tempo nos pés do homem-gol do time. Só que dessa vez, Caio Jorge furou e o 0 se manteve no placar, que está longe, mas muito longe de ter sido um placar ruim. Pelo contrário, esse era o jogo da temporada para o Corinthians de Dorival. E mesmo assim, as grandes oportunidades foram do Cabuloso. A rede não balançou, mas principalmente não foi balançada também para mais um jogo de invencibilidade e a confiança se manter intacta do lado Cabuloso. Empate fora de casa e ainda na Neoquímica Arena. Isso também faz parte da trajetória de um campeão, mas nesse momento ainda não é hora de falar sobre isso. Então, sem sombra de dúvidas, buscar ponto fora de casa é o caminho perfeito para garantir uma vaga na Libertadores. E o Cruzeiro garantiu mais um. Porém, não só isso, com o brilho daqueles que muitas vezes não estão nos holofotes, mas também são protagonistas dessa boa fase. O excelente sistema defensivo que, apesar de ter os zagueiros como protagonista, tem méritos de um coletivo todo para passar mais um jogo ileso. 16 jogos e apenas 9 gols sofridos pelo líder no Brasileirão. A terceira melhor defesa, que também ganha campeonato. Pretendiam ganhar, a equipa técnica, o clube os faz, mas no futebol temos que respeitar o adversário, acaba por ser um empate que eu acho que justo, e é sempre um ponto fora de casa, sem sofrer golos, e continuar a nossa caminhada. É isso, 0-0, professor Paulo Calçade, o que eu ouvi desde o final de semana, desde o pós-jogo contra o São Paulo, era o seguinte: esse Corinthians vai tomar uma piaba do Cruzeiro, o Cruzeiro vai atropelar, olha, esse Cruzeiro vai arrebentar com o Corinthians, hein? Me parece então que o 0-0 foi uma vitória, é isso? Não deixa de ser um resultado importante contra o líder do campeonato. O Cruzeiro tem muito mais repertório para jogar futebol do que o Corinthians hoje. O Corinthians, ele é uma equipe, ele tem um time limitado. Por exemplo, sem o Dorival, ele mesmo disse, tô aqui 90 dias, eu não consigo escalar Yuri, Memphis
e Garro. Difícil. Né? E são os caras que você olhando para o finalzinho do ano passado, no campeonato, é um Corinthians que brilhava também em função do trio. E sem o Yuri Alberto, o rendimento do Memphis cai também, porque ele não tem um companheiro. O companheiro dele foi o Thales Magno. O Thales Magno não está jogando bem. Quando é o Romero também não é a mesma coisa. Então, se o Garro fica buscando passe, tentando alternativas, e ele só encontra o Memphis. Então, você tem um time com um repertório pequeno contra o líder do campeonato. Um resultado empate em casa diante do líder, na situação do Corinthians, não é ruim. O que se falava em relação ao Cruzeiro ganhar o jogo era o Corinthians com a imagem que deixou após do jogo contra o São Paulo, de uma que inexistiu a disputa, o desejo de jogar futebol. O que acontece? Você fala, o líder vai atropelar. Aí foi outro Corinthians. É um Corinthians em casa, torcida em cima. Né? Aí é um Corinthians que correu mais, um Corinthians que lutou muito mais, teve uma atuação defensiva superior. A questão é manter este Corinthians desse jeito para enfrentar um campeonato que é difícil para ele. Por exemplo, o Corinthians tem uma dificuldade imensa de jogar pelos lados. A beirada do Corinthians é Matheus Bidu e, eventualmente, o Mateuzinho. Tanto que você enxergava o Thales, um pouquinho mais pela esquerda, não aberto, e o Memphis, dois atacantes. O Memphis até um pouquinho pelo lado direito. E o Garro tentando abastecer os dois. O lado se passar o Bidu, tem jogo. Se não passar, não tem. E sem bola tem um pouco de espaço também. É um Corinthians que não joga. Tem jogador de velocidade. Não existe. Ponta? Então, assim, aí no Corinthians não. Pois é. Aí você fala assim, o Dorival. Peraí, gente. Ele mesmo voltou a falar hoje que me prometeram, eu assinei com a conversa e promessa de 4 jogadores, que ele sinalizou no momento da assinatura. Eu preciso. Ok, Dorival, até agora não chegou. E pela situação do Corinthians... E cadê o dinheiro para contratar? E que jogadores são esses? Sabe nem quem ele cobra isso, coitado. Mas ele quer um cara de beira, um cara de velocidade. É muito difícil, jogador de debater, né, Calçade? Por exemplo, não tem Garro nem Carrilho para o Botafogo, sábado. Se vira aí, já Dorival. Mais um jogo sem vira aí, Dorival. Sonha. É muito difícil e ainda debater sem Yuri, né? Fora do contexto. O Yuri talvez... É muito difícil debater fora do contexto, de jogo, como joga, se vai jogar pelas beiradas. O Dorival hoje ele entrou em campo para respirar. Porque o papo todo do fim de semana é que ele não pode perder, porque ele já está com a corda no pescoço, senão hoje no próximo, quando emendar uma sequência de 2 derrotas, tomara que não, pelo emprego Mas você dele. não acha que se perdesse jogando bola ele seria demitido? Seria, mas o que eu tô falando, ele hoje ele entra em campo para não deixar o Cruzeiro jogar. E acho que ele até vai bem nessa ideia. Um começozinho ali que eu acho que o time ainda estava tentando entender como é que se posicionava em campo e depois ele sufoca. O Cruzeiro tem dificuldade para evoluir, para acelerar, para ter a bola e criar. O Cruzeiro não consegue estabelecer as suas dinâmicas que a gente vinha vindo tão bem recentemente. Então ele entrou só para garantir o emprego dele, porque o futebol aqui vive disso. Quarta-feira eu preciso respirar. Quem sabe domingo eu tento fazer alguma coisinha, mas se eu perder domingo eu já tenho que respirar quarta. O Dorival ele só entra hoje para não perder. O primeiro tempo dele é bom porque ele não sofre gols. Então eu também nem fico confortável de virar e falar, mas porque o primeiro tempo ele bota ali os 3 caras no meio. Aí depois ele tem o Garro para tentar alguma coisa com o Memphis ali na frente, para tentar acionar, para tentar esticar, para tentar... por dentro. O que der, vai passar no pé do Garro, a gente vai tentar, mas o fundamental é não tomar um gol. Então como é que eu posso analisar o que o Corinthians do Dorival está jogando? O Corinthians do Dorival está se defendendo para ele não ser demitido. Então, assim, essa é a dinâmica atual do clube. Jogava nesse E certamente não foi isso que conversaram quando contrataram esse trio ele. no centro do campo, mais o Garro, Memphis e Yuri. É um time ele é um time que tem um corredor central mais forte e a beirada frágil. Não sai jogo pela beirada. Então, quando você tranca, você não precisa ter muito trabalho para trancar os lados para o Corinthians e marcar bem no centro. E aí ele não joga. Quando tinha Memphis com o Yuri e o Garro, isso funcionou no ano passado. Mas é preciso observar uma coisa. Funcionou num momento em que o Corinthians... A gente sempre falou isso. A gente falava no ano passado. Não tinha mais Copa do Brasil e nenhuma competição internacional. Ele só tinha o brasileiro para não cair. E aí ele teve uma sequência legal de jogos. Mas este Corinthians aguentaria este calendário, que aí é Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Brasileiro e as competições internacionais que ele buscou e não conseguiu permanecer. Aí você começa a fragmentar e arrebentar o time. E são arrebentados. Né? E, assim, a torcida agora está atrás. Está atrás de... Você pega Gaviões, os caras
sentam aqui, o cara tá indo pra balada, o outro não sei o quê, a torcida tá em cima. Então, isso porque é o clima da crise, é o roteiro da crise. Eu não tenho como Perfeito. colocar a responsabilidade, obviamente, no Dorival, mas eu tenho discordado de uma coisa nas escalações. A partir do momento que ele não tem o Yuri, eu acho que ele devia jogar sem o centroavante, ele devia colocar o Romero, abrir o Carrilho do lado, jogar com os dois volantes, Garro na frente, Memphis solto, 4-4-1, porque dos lados com o Carrilho e com o Romero ele não ia ter o jogo perfeito, mas ele tem recomposição, ele tem ali um pouco mais de chegada pelos lados, o time ganha mais alternativas, se fecha um pouco melhor. Mas eu ele hoje- não ele concordo hoje com o jeito que ele tem jogado, tá? E hoje não tem centroavante, né? Oi? Seria o Memphis. Eu acho que a entrada do Thales Magno fazendo uma dupla na frente... Garro pra acionar Memphis e Thales. Não compensa o fato de você ter 3 jogadores atrás. Seria melhor você jogar, por exemplo, com o Romero e Carrilho aberto, 2 jogadores, o Garro mais solto, livre. Só pressãozinha de marca, lançamento e tal. E o Memphis. E o Memphis solto. Aí Eu você- acho que teria mais lógica. Tudo bem, aí você tem 4. Aí você joga no meio de campo com 2. 4-4-1. Não, que hoje a escalação, pra mim, ela não- Você tá ela falando não flutua de no 4-3-3. Carrilho, Romero, Memphis, 3. Garro, 4. E ali uma dupla de volantes. Eu acho que Isso. a escalação não começa pra mim pelo... 4-3-3. Eu faria isso hoje. Não, eu acho que a entrada do Thales Magno não compensa. Eu só acho que os 2 volantes vão pirar. Entrega a bola para o adversário. E precisa encontrar uma identidade para o time, uma marca. Leonardo Jardim do outro lado. Ele se ligou ali que não ia funcionar, aquele time cheio de estrelas. A identidade do meu time vai ser um time equilibrado, com pegada e com rotação alta. Hoje, essa rotação não emplacou no momento ofensivo, porque o Corinthians marcou muito bem o Cruzeiro, então tem o mérito do adversário. Não foi o Cruzeiro Prime, o Cruzeiro que a gente viu nas últimas Cruzeiro rodadas. Prime? É, mas era o que a gente estava vendo. Moderno. Eu gosto dessas expressões Pelo pós-modernas. menos temos aqui o Prime Brailer. Aqui. Melhor versão. Não foi o Cruzeiro Cruzeiro... 360, mas a melhor versão. Tá bom, obrigado. Aqui é uma versão luxo. Mas Snob, né? eu gostei da postura defensiva do Cruzeiro. Gostei da postura como o Cruzeiro... O Cruzeiro marca muito bem. Eu só acho que o Cruzeiro, que é um candidato ao título, ele tem ainda mais facilidade de jogar contra times que querem atacá-lo do que quando ele precisa tomar iniciativa. Lógico, porque Esse é o jogo que vai ser desenvolvido com o tempo. É a marca do time, mas Fecha o raciocínio, o Cruzeiro tem que acabar o chegou programa. 5 jogos seguidos como visitante, sem tomar gol. Terceira melhor defesa do campeonato. Impressionante. Quem diria que aquele Cruzeiro, que foi eliminado do Mineiro, da Sul-Americana, por falta de combatividade, por falta de intensidade, se transformaria num time equilibrado, num time que marca muito bem, uma revolução feita pelo Leonardo Jardim. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o empate entre Corinthians e Cruzeiro, 0-0. O Corinthians só ficou jogando atrás também, né? Um medo danado de perder pro Cruzeiro. Deixa eu trazer as estatísticas aqui da partida. Vamos lá pra gente analisar juntos aqui. Posse de bola, 52% do Cruzeiro, 48% do Corinthians. Gols esperados, 0,97 do Cruzeiro, 0,3 do Corinthians, 0,3 do Corinthians, 0,3. Total de chutes, 14-7. Chute no gol, 4-4. Chances perigosas, 2-0. O Corinthians não tem nenhuma chance perigosa. Escanteios, 4-2. Impedimentos, 2-1 Corinthians. Passes completos, 348 do Cruzeiro, 302 do Corinthians. Resumindo, o Corinthians jogou para não perder. Não perdeu. O Cruzeiro não está satisfeito com o empate, não. Quem está satisfeito é o Corinthians. O Corinthians está satisfeito. O Cruzeiro está satisfeito, não. O Cruzeiro não está nem um pouco satisfeito com esse empate. Mas fazer o quê? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Futebol.